Aleluia. Jesus é o Senhor. Boa noite a todos que estão aqui hoje, todos os irmãos, todos os convidados. Sejam bem-vindos, que o Senhor possa te abençoar grandemente nessa noite. E você também que está nos assistindo pelo canal do YouTube da Igreja em Itaúna, seja bem-vindo, que o Senhor possa te abençoar através dessa palavra, possa te dar revelação, possa ganhar mais de ti, da sua pessoa. Jesus é o Senhor. Essa noite nós vamos estar vendo a mensagem, número 8, que o título dela é A Restauração do Povo de Deus revelada no livro de Ezequiel. Gostaria que todos repetissem, falassem o título comigo, vamos juntos? A Restauração do Povo de Deus revelada no livro de Ezequiel. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que o nosso Deus é um Deus que sempre quer restaurar, né? Ele não fez nada para ficar perdido. Ele fez todas as coisas para que possam cumprir com a sua vontade. Ele criou o homem, né? Satanás quis destruir, frustrar o plano de Deus ali, quando ele, no jardim do Éden, né? Ele levou o pecado ali até Adão e Eva, mas o Senhor não desistiu do homem. E a cada dia, irmão, o Senhor não desiste de nós. Fala para o irmão que está do seu lado, o Senhor não desiste de você. Aleluia. O Senhor conta com cada um de nós, irmãos. O Senhor precisa de cada um de nós na sua economia. Senhor Jesus, o Senhor não te escolheu à toa, porque precisa da sua pessoa. Senhor Jesus. E nós vemos, irmãos, então, a restauração, né, do povo de Deus. Né, e nós vamos ver hoje, o Senhor nos dê a graça, no livro de Ezequiel. E a gente viu um pouco sobre a história do povo de Israel, com a ligação que eles têm com a igreja. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra que aconteceu hoje, não é mesmo? Senhor Jesus. E a gente viu com a queda do homem, ele se desconectou de Deus, né? Então o homem perdeu a comunhão com Deus, através do pecado ali. Mas louvado seja Deus, que ele mandou seu filho aqui, e seu filho veio e nos reconectou novamente com ele. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, ele conecta novamente com o Pai, né? Ali no jardim do Éden, né, ele perdeu, né? O homem, quando ele pecou, ele não podia comer da árvore da vida. Mas ele então, Deus colocou então querubins ali, fechou o acesso à árvore da vida. Mas então o homem pecou, e o salário do pecado é a morte. Mas só que então, como Deus viu que o homem não conseguia, né, cumprir a vontade dele, ele mesmo mandou seu filho aqui nessa terra. E ele morreu em nosso lugar e pagou um alto preço por nós. Então daí, irmão, começou a restauração, né? A restauração do velho homem, do homem degradado. Deus começou essa restauração. E hoje Ele quer restaurar a nossa vida, né? Nós vamos estar vendo isso nessa noite. Se você ainda não teve essa experiência de ser conectado com Deus, hoje é uma oportunidade para você conectar com Deus, né? Creio que a maioria aqui já teve experiência de salvação. Mas se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor, chegou a hora, né? Chegou o dia. Deus não te trouxe aqui à toa. Você pode abrir seu coração, né, e confessar que Jesus é o Senhor. Você pode abrir o seu coração e realmente declarar e consagrar a sua vida a Ele. Queria aproveitar aqui nesse momento, se alguém está nos visitando, vamos usar esse momento, que nós estamos falando da reconexão do homem com Deus. Abre seu coração, né, e confesse, entrega a sua vida. Se alguém não teve essa experiência, eu gostaria que você confessasse comigo aqui nesse momento, amém? Senhor Jesus, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a sua pessoa. Ó Senhor Jesus, entrego a minha vida a Ti, abro o meu coração a Ti, me reconecta contigo mesmo, Senhor. Ó Senhor Jesus, me lava com Teu sangue, me introduz na Tua presença.
Oh, Senhor Jesus. Se você fez essa oração de coração nessa noite, você conectou, né? Igual aqui no início, os irmãos estavam tentando conectar a internet, que estava sem sinal. Eles conseguiram conectar e a internet voltou a funcionar. Então, se você conectou no Senhor, agora você tem comunhão diretamente com o Pai. Louvado seja o Senhor. Então, isso, irmão, essa conexão que foi perdida ali através do pecado, através da obra do Senhor Jesus, nós somos conectados novamente. E através dessa conexão agora, Deus começou essa obra em nós. Louvado seja Deus. Quem crê aqui que Deus está fazendo uma obra na sua vida, diz amém. Aleluia, irmãos. Aquele que começou uma boa obra em nós, Ele há de completá-la. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, hoje a gente vê que o homem, sem estar conectado com Deus, a situação dele é deplorável. É uma situação lastimável, né? Olha ao nosso redor. Né? Eu estava até conversando com a minha esposa hoje, o mundo tem ficado pior cada dia mais aceleradamente, né? O mundo, cada dia que passa, está intensificando. As pessoas estão envolvidas com as coisas negativas, né? Tudo ao nosso redor está ficando ruim. Só a igreja, irmãos, que o Senhor está salvando. Louvado seja o Senhor, que cada dia o Senhor está salvando, né? Nós vimos semana passada a palavra, que a restauração da igreja é através da palavra. Então o Senhor, através da palavra, quer restaurar cada um de nós, quer nos levar realmente a ter uma comunhão íntima com Ele. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Nós vimos aqui, irmãos, então, que o povo de Israel, quando eles estavam cativos ali, né, no Egito, o Senhor prometeu a eles uma boa terra de Canaã, a boa terra de Canaã, né? E eles atravessaram o deserto. Sabemos que a situação deles não foi fácil, né, ao atravessar o deserto, mas com a comunhão com Deus ali, né, Deus tinha comunhão com eles ali através da nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite, né, Deus tinha comunhão com eles ali e guiava eles, né. Então, né, vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, dá graça nessa noite, Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Quem achou diz amém. Vamos ler? Tendes vistos que eu fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas de águia, e vos acheguei a mim. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim. Então, irmãos, o povo de Israel ali saindo do Egito, mesmo com toda a situação, aqueles que tinham a comunhão com Deus, eles eram levados sobre asas de águia. Né? Então hoje, irmãos, mesmo se nós temos situação na nossa vida, nós temos dificuldade em nossa vida, muitos de nós temos alguns problemas, mas se nós estamos no Senhor, nós temos essa comunhão íntima com o Senhor, nós somos levados sobre essas asas de águias, né? Nós podemos estar em lugares celestiais, né? Nós não somos dessa terra, nós somos lá do alto, então nós não podemos ficar andando, olhando para as coisas da terra, nós temos que estar olhando para as coisas celestiais. Quando nós estamos no Senhor, invocando o nome do Senhor, desfrutando da palavra, irmãos, a situação continua, mas só que nós estamos sendo levados sobre asas de águias. Quem já teve esse sentimento diz amém. Não é isso, irmão? Então o Senhor é fiel, Ele não nos abandona, Ele está sempre conosco. E para que haja isso, irmãos, né, o Senhor hoje, Ele quer que nós tenhamos essa comunhão íntima com Ele, né? Nós somos tirados do mundo, nós somos separados do mundo e fomos colocados na igreja. Agora nós somos parte do corpo de Cristo, né? Quem foi batizado foi introduzido para dentro do corpo de Cristo. Agora nós não fazemos parte mais deste mundo, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então agora o Senhor tem esse compromisso conosco. Ele está nos sustentando, Ele está nos guardando, Ele está nos levando a prosseguir, né? Então tem esse paralelo, né, entre o povo de Israel ali, que saiu do Egito, e nós hoje. O Egito hoje nós sabemos que tipifica o mundo. Então hoje nós estamos nessa travessia até chegar à boa terra. A boa terra é o reino. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de estar em comunhão com o Senhor. Precisamos estar sendo guardados, guiados pela palavra profética, né? A imersão tem sido realmente algo muito maravilhoso, que nos sustenta, que nos dá força para poder prosseguir a cada dia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Quando nós estamos no Senhor, nós temos esse refrigério, não é mesmo, irmãos? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aqui em Gênesis, capítulo 28, versículo 12, Senhor Jesus, Gênesis 28, 12. Aleluia. Vamos ler? E sonhou, eis posta na terra uma escada, cuja topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aleluia. Então Jacó teve esse sonho, né? Que viu os céus abertos e uma escada que ligava os céus à terra. Essa escada é o Senhor, né, irmãos? Então nós precisamos de ter intimidade com o Senhor. O Senhor tem nos chamado, né? Quem desfrutou alimento segunda-feira, alimento diário segunda-feira, pode tocar. Realmente Deus quer essa intimidade com Ele, né? Ele no Antigo Testamento, o povo tinha medo de chegar diante de Deus, por causa que Ele, né? Ele era um Deus abstrato ainda. Ele não tinha se tornado, né, processado como o Espírito para chegar até o homem. Então o homem tinha medo, que ele falava por meio de trovão, né, de vozes fortes. Mas agora, irmãos, Ele fala através do Espírito em cada um de nós. Nós não precisamos de ter medo de Deus. Deus, Ele quer que tenha um homem achegado a Ele. Ele quer que tenha um homem próximo, né? Então nós precisamos de estar tocando no Senhor, através de invocar o nome do Senhor, através de ler a palavra, através da imersão, através das lives, através das palavras que nós temos do Instituto Vida para Todos, né, das comunhões que a gente tem na igreja. Isso tudo nos faz estar mais próximo do Senhor, né? A leitura do alimento diário. O alimento diário, essa mensagem é a quarta desse volume, e semana que vem inicia o outro volume, amém? Então, esse aqui nos leva realmente a estar mais próximo do Senhor, a conhecer mais a vontade de Deus, né? Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Deus quer essa proximidade. Talvez nós passamos a semana inteira, né? Chegamos aqui hoje como um pit stop, como, né, um oásis no deserto. Mas nossa vida, irmãos, não pode ser apenas de reunião. A nossa vida tem que ser um desfrute de cada dia. Eu lendo o alimento diário, eu tendo comunhão com o Senhor. Deus quer que nós chegamos achegado a eles, né? Talvez nós passamos a semana inteira seco, né? Igual aquelas fechaduras, né? Que você abre a porta porque fazendo barulho, né? Nós precisamos de colocar esse óleo, que é o Espírito, o azeite, irmão. Encher do Espírito, né? Ó Senhor Jesus. Queria ler um versículo aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 4, 7. O Senhor está te chamando, irmãos, está próximo dEle. Nos últimos tempos, o Senhor quer que cheguemos a Ele e fiquemos na presença do Senhor. Deuteronômio 4, 7. Ó Senhor Jesus, vamos ler esse versículo desfrutando dele, amém? Pois que grande nação há, que tem em deuses tão chegado a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, ó Senhor Jesus, pois que nação há, que tenha deuses tão chegado a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Irmãos, invocar o Senhor não é uma coisa vã, não é uma coisa repetitiva. Aqui fala que todas as vezes que o invocamos, Ele é chegado a nós. Quando você invoca, ó Senhor Jesus, o Senhor está te ouvindo, Ele está do seu lado, Ele está dentro do seu coração, né? Então nós precisamos de invocar o Senhor, irmãos, várias vezes ao dia, ouvir a palavra do Senhor, ruminar a palavra do Senhor, amém? Então o Senhor está chamando, nós temos essa comunhão íntima com Ele. Ele não quer ser um Deus distante, né? Um Deus, igual a gente viu, que durante 19 séculos, né, a obra do Senhor ficou sem a palavra profética, porque era o sistema de clérigo e leigo, né? A assembleia vinha, ouvia o que uma pessoa falava, não entendia e ia embora da mesma maneira. Mas hoje Deus está nos chamando à comunhão, né? Deus fala pelo Filho e fala através de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, vamos valorizar isso, irmãos, né? Nós podemos entrar na presença do Senhor a cada instante. Não precisa de um homem. Na sua casa, ali deitada na sua cama, você pode invocar o Senhor. Dirigindo o seu carro, você pode invocar o Senhor, né? Você pode pegar o seu celular e imergir na palavra que os irmãos mandam todo dia e chegar diante da presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E aqui em Êxodo 19, Senhor Jesus, Êxodo 19, 5 e 6.
O Senhor, irmãos, Ele quer que nós sejamos realmente um povo separado. Ele não quer que nós sejamos um povo comum, misturado. Nós somos um povo separado, né? Senhor Jesus, fala para o irmão que está do seu lado. O Senhor te separou para Ele. Aleluia! Vamos desfrutar o versículo 5 e 6, o capítulo 19 de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Aleluia! Então, irmão, o Senhor quer que nós sejamos esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele fala, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Irmãos, a palavra do Senhor não é para ser ouvido como uma notícia, como uma coisa qualquer. Nós temos de ouvir a palavra do Senhor diligentemente. Ó Senhor Jesus, e guardardes. Guardar é o quê? Eu pegar ele e guardar numa pasta? Não, o guardar a palavra é praticar a palavra. A palavra profética que o Senhor tem dado para nós é para ela ser praticada. Louvado seja o Senhor. Posso orar por você? Né? Eu contatar as pessoas. Isso que o Senhor está querendo ultimamente, não é mesmo, irmãos? Senhor Jesus, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Imagina, de quem que você é? Você é propriedade de quem? Sou propriedade do Deus vivo. Eu não sou uma propriedade de qualquer pessoa, né? Propriedade dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de atentar à palavra que o Senhor tem falado a nós, né? Então, esse é o meu sentimento. O Senhor quer que nós sejamos íntimos dEle. Não sejamos um povo para servir o mundo, para ser escravizado por Faraó, mas o Senhor quer que cada um de nós sejamos uma propriedade dEle, que seja útil a Ele. A nossa utilidade hoje, irmãos, é a edificação da igreja. Por isso que o Senhor quer nos restaurar, né? Ele quer nos restaurar a comunhão, Ele nos quer restaurar o desfrute da palavra, Ele quer transformar realmente todo o nosso ser. Por isso, como eu falei no início, nós precisamos de estar conectados no Senhor. Eu preciso estar conectado realmente no Deus vivo, né? No Espírito, para poder tocar o que o Senhor quer para mim. Senhor Jesus. Isaías 55, versículo 10 e 11. Senhor Jesus. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Senhor Jesus. Esse aqui é o encargo da semana passada, irmão. A obra do Senhor é feita por meio da sua palavra, né? A palavra do Senhor que faz a obra. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Senhor Jesus. Vamos ler então Isaías 55, 10 e 11. Senhor Jesus, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia! Senhor Jesus. Então o Senhor tem mandado para nós a chuva, irmãos. A chuva, né, toda plantação, quando, né, um lavrador ele planta um grão, ele crê que a chuva está vindo, né? Ele não vai plantar ela numa seca, na época de seca igual essa época que nós estamos agora, de junho, julho, na época de chove. Então aqui na nossa região não se planta nessa época, planta mais no fim de ano, né? Então o lavrador ele vai plantar quando a chuva vem, né? Então, irmãos, o Senhor agora está dispensando essa chuva sobre nós, para que a palavra dele possa germinar em nosso coração, né? E nós vimos também no Alimento Diário que agora nós estamos na era que o Senhor tem falado da palavra profética. E essa palavra profética ela é como chuva, ela vem regar o nosso coração, ele vem regar o coração de cada um de nós para que nós possamos frutificar.
Ó Senhor Jesus, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Senhor Jesus. Então nós vemos, irmãos, que realmente a palavra que o Senhor está falando para nós, ela vai produzir fruto. Os irmãos creem nisso? Nós temos que crer que a palavra está produzindo fruto em nós. Se você está aqui nessa noite ouvindo a palavra está produzindo um fruto na sua vida. Ó Senhor Jesus, a palavra do Senhor falou, irmãos, que ela não voltará para Ele vazia. Então o Senhor, por nem que seja um pouco de nós, Ele está ganhando nessa noite, amém? Ó Senhor Jesus, aqui em Números capítulo 9, versículo 23, Números 9, versículo 23, Senhor Jesus, a gente vê que ao longo de cada era, irmãos, né, de toda a existência do homem, Deus usa homens para intermediar, né, homens como canais aqui na terra, né, quando Jesus veio na terra, o Senhor usou o próprio Jesus, né, mas quando Jesus não estava aqui, Ele deu comissão para homens falar. Nós vamos ver aqui que Ele deu essa comissão para Moisés, né, Números 9, versículo 23, Senhor Jesus, segundo o mandado do Senhor, se acampavam e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Senhor Jesus, nós vimos que a tradução correta do hebraico para mandado é boca, né? Então, irmãos, o Senhor usava Moisés como boca. Senhor Jesus, segundo o mandato do Senhor, se acampavam, né? O povo de Israel, eles se acampavam, né? De tempo em tempo. Segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha, né? O Senhor mandava que eles paravam, mandava que eles avançavam. Se punham em marcha e cumpriam o seu dever com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então nós vimos isso semana passada, né? O irmão Rogério compartilhou conosco, que o Senhor, cada época, Ele foi restaurando, usando homens, né? Cada era Ele usa homens, né? Então, o que o Senhor estava usando Moisés. Então, nós precisamos de crer, irmãos, que o Senhor tem usado, né? A palavra profética, o Senhor tem usado os irmãos que estão à nossa frente, para nos dar a palavra certa, para nos dar a direção certa, para que, como o povo de Israel que marchavam, nós também precisamos de marchar rumo ao reino, amém? Avançar praticando a sua palavra. Senhor Jesus. E aqui em Joel, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, em Joel capítulo 2, nós lemos durante os hinos, desfrutamos, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Joel depois de Oséias, Joel capítulo 2, versículo 23 e 24, amém? Ó Senhor Jesus, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Aleluia, irmãos. Então que, né, novamente vem falar sobre a chuva, que realmente o Senhor, através da chuva, né, através da palavra, Ele está nos levando a crescer, a avançar, né? Senhor Jesus. E no momento certo, né, a gente viu que na era que nós estamos vivendo, é a era que o Senhor preparou já, né, para dispensar a sua palavra. Né, nós vimos nesses 19 séculos que o Senhor, muitas vezes, Ele parou de expressar para o homem, né? Nós vimos no alimento diário que, na época de João, ali talvez não tinha gente, né? Foi até na palavra do Pedro, semana passada, não tinha pessoas com o coração aberto para receber a palavra. Por isso que o Senhor não pôde usar homens naquela era, né? Então agora o Senhor tem aberto o nosso coração, por isso Ele tem dispensado a palavra, né? Nós abrimos o coração e o Senhor dispensa a palavra. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Aqui em Êxodo 32,
Senhor Jesus. Êxodo 32, versículos do 1 ao 4. Oh, Senhor Jesus. O Senhor, irmãos, hoje Ele está, igual eu falei no início, Ele está separando, Ele quer um povo de propriedade exclusiva dEle. E Ele está preparando uma parte para que seja Sião, né? Jerusalém, toda ali, Israel, a nação de Israel tinha um lugar que era Sião, que era um lugar ali que o Senhor realmente valorizava, que é um povo separado, que é um povo que tinha mais apreço pelo Senhor. Hoje, então, o Senhor quer realmente investir em nós, que nós demos um passo à frente e busquemos ao Senhor, né? Senhor Jesus, aqui em Êxodo 32, versículos do 1 ao 4, vamos ler? Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz os deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem se nos tirou do Egito, não sabemos que terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirais as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Então aqui, irmão, o povo se perdeu em idolatria, né? O povo desviou do propósito de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra quer nos levar, nós não podemos desviar da palavra. Nós temos que estar focados na palavra para não desviar dos propósitos de Deus, né? Senhor Jesus. E a gente vê que tem muita gente perdida hoje mesmo, entre os filhos de Deus, não tem se entregado totalmente a Deus, não tem uma vida realmente para o Senhor. Até nós mesmos, irmãos, se nós não vigiarmos, nós desviamos dos propósitos do Senhor, mas precisamos de estar focados no que o Senhor quer fazer para nós. Aqui no capítulo 32 ainda, do 25 ao 29, vamos ler? Senhor Jesus, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele os filhos de Levi, e os quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinge a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um do seu irmão, cada um do seu amigo, cada um do seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. 29. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, né, o Senhor que está chamando Sião, né, que é a parte mais forte da igreja, né? Então o Senhor está separando e está investindo em nós, né? Como essa chuva, o Senhor está investindo em nós através da chuva da palavra, né? Senhor Jesus, que cai nos tempos certos, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, mostrou aqui então que o povo tinha contaminado e foi adorar o bezerro de ouro em vez de adorar o Senhor. Esperar de Moisés descesse do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, né? Eles foram corrompidos e começaram a adorar ídolos em vez do Senhor, né? Então ele falou: quem é para o Senhor, dá um passo à frente, né? Venha para o meu lado. Então só a tribo de Levi avançou e posicionou absolutamente pelo Senhor. Então hoje, irmãos, nós temos que abandonar as coisas do mundo, as coisas que não pertencem ao Senhor, e dar um passo à frente, né? Entregando a nossa vida ao Senhor, para que realmente nós sejamos essa parte, né? Sião, que é uma parte realmente onde que vai conseguir reinar com o Senhor, né? Que não se corrompa com o mundo, não se contamine com as coisas do mundo, mas realmente possamos ser totalmente do Senhor. Aqui, igual fala aqui em 1 Pedro 2,9. Senhor Jesus. Vamos ler 1 Pedro? Senhor Jesus, é um refalar daquele versículo que nós lemos, né? O Senhor quer nos separar, irmãos. O Senhor quer nos separar mais deste mundo. O Senhor realmente quer que nós sejamos consagrados a Ele. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Senhor Jesus. Os irmãos estão sentindo hoje, irmão, o chamamento especial do Senhor nessa noite? O Senhor quer que nós aproximemos mais dEle, né? Ele quer que eu saia dessa vidinha que eu tenho, né? De apenas, talvez, religiosa, de vir na reunião por vir, né? De não desfrutar tanto do Senhor. Eu falo isso por mim mesmo, irmãos. Eu fico muito envolvido com o meu trabalho, com outras coisas seculares, mas eu tenho que envolver mais com as coisas do Senhor. Realmente, se o meu alvo, o meu objetivo é ser um vencedor, eu preciso se dar mais para o Senhor, né? Eu não posso fazer parte apenas de Jerusalém, mas eu tenho que fazer parte de Sião, irmão, né? Realmente que é a parte mais forte, ali realmente que o Senhor vai dar esse galardão. Senhor Jesus. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, Senhor Jesus, 1 Coríntios 12, 28, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 12, 28, amém? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Senhor Jesus. Então a gente vê que Deus estabeleceu na igreja, irmãos, vários irmãos, né, cada um com a sua função. Então a igreja não é algo desorganizado. Nós vemos que tem irmãos à nossa frente, nos dando direção. Nós temos um apóstolo à nossa frente, que o Senhor está jorrando por meio dele, né? E nós também, através dos profetas, o Senhor transmite a palavra que esse irmão tem falado. E isso tudo, irmão, visa a edificação do corpo de Cristo, né? Então nós temos que ouvir essa palavra, irmãos, como os Tessalonicenses aqui, né? Vamos ler 1 Tessalonicenses 2,13. Senhor Jesus. Deus estabeleceu, né, irmãos na igreja, né, para poder transmitir, Senhor Jesus. Vamos ler 1 Tessalonicenses 2,13? Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Está vendo, irmãos? Então Deus colocou irmãos na nossa frente e está dispensando por meio deles. Não é para me questionar, mas por que aquele irmão está sendo usado por Deus? Mas por que aquele outro irmão que está sendo usado? Irmãos, aqui fala, né? Os Tessalonicenses receberam a palavra como palavra de Deus, e não palavra de homem, eles não questionaram, né? E que fala, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Se nós estamos crendo, irmãos, né, nessa palavra que o Senhor tem transmitido para nós, né, essas palavras proféticas, ela está operando em nós. Mas se eu estou vivendo a vida da igreja, analisando, questionando, não tendo comunhão com o Senhor, essa palavra não está operando em mim. Eu estou pausado, né? Eu dei um pause na minha vida. Irmãos, mas nós precisamos de soltar o freio de mão e crer na palavra que o Senhor tem falado através dos irmãos que estão à nossa frente. Igual eu falei, cada era o Senhor usa o irmão. Agora o Senhor tem um irmão que está à nossa frente. Então nós precisamos de valorizar o que o Senhor tem falado. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né? Senhor Jesus. E nós vemos uma figura também essa semana sobre o livro de Zacarias, né? Que denota isso que eu acabei de falar aqui, né? Zacarias capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Senhor Jesus. Zacarias capítulo 4. Conseguiu, irmão? Não, né? E os irmãos viram aquela figura eu queria ver aqui, mas os irmãos não vai ter ela para colocar no telão. Mas os irmãos sabem, né? Vamos ler aqui que a gente vai ganhar. Zacarias do 4, do 1 ao 6. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou, que vê? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada lâmpada, que estão acima do candelabro.
junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabe tu é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguia ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então a gente vê, irmãos, que tem 2 oliveiras que ela dispensava o azeite dourado, que tipifica o espírito, para esse vaso. E desse vaso, ele é dispensado através de 7 tubos, para o candelabro, Então ali esse azeite supriu o candelabro. Então tipifica o quê? O apóstolo suprindo esse azeite, as vasilhas, o azeite que é a palavra, e nesse vaso que ficava cheio de azeite, ele saía canos. E esse cano, irmão, é cada um de nós. São os profetas que recebem a palavra do apóstolo e passa para as pessoas, e passa para a igreja. E também toda a igreja que recebe a palavra e fala para as pessoas, como os comportores têm feito, os irmãos, muitos aqui já foram para o CEAP, têm saído pregar o evangelho nas ruas, através do posso orar por você. O que é isso? Você está recebendo essa figura aqui sendo concretizada, irmão. Você recebeu a palavra do apóstolo, os profetas passaram a palavra, você recebeu no seu coração e está levando esse azeite para as pessoas. Quem já teve essa experiência? Quando você fala para uma pessoa, posso orar por você, ou fala alguma porção da palavra, a pessoa se sente diferente, ela se sente enche de alegria. Que é isso, irmão? É o azeite que chegou até ela, não por força nem por poder, mas pelo Espírito. Talvez você falou uma coisa simples, mas foi sua experiência. A pessoa encheu o coração de alegria. Então, irmãos, o Senhor quer usar essa palavra, quer usar isso, nós tenhamos esse viver, de falar a palavra do Senhor para as pessoas, amém? Senhor Jesus, e ser fiel àquilo que o Senhor nos deu, não caçar nada diferente, vamos ser simples. O que o Senhor nos deu, irmão, vamos seguir, Se nós estamos desfrutando agora Colossenses, vamos todos seguir desfrutando Colossenses. Vamos ser numa só marcha, numa só trajetória, seguindo todo o rebanho junto. Não desviar, Vamos ser simples, obedientes e submissos. É o SOS, Praticando o que o profeta, que o apóstolo que está à nossa frente tem falado. Vamos seguir a direção, Crendo que é o Senhor que tem falado por meio do irmão. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, e por causa do que a gente vê aqui, o povo, ao longo do tempo, eles perderam essa comunhão. E nós vemos ali, quando o Senhor Jesus veio, realmente estava uma confusão, porque o povo não estava praticando aquilo que Deus tinha estabelecido, Tanto que, ali um exemplo, que o Senhor Jesus, quando ele chegou ali no templo, eles tinham feito do templo ali um comércio. Ele virou as mesas, e derrubou tudo ali, que realmente não era aquilo que Deus queria. Vamos ler alguns versículos aqui, mostrando sobre isso. Mateus 21, versículo 23. Eles não criam que o Senhor Jesus, que era realmente o enviado de Deus, Então eles questionavam. Isso que não pode ter no nosso coração, irmão. Nós questionarmos o que o Senhor tem falado. Vamos ser simples, Mateus 21, 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando acercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Está vendo? Os principais sacerdotes ali, que tinham que ter recebido o Senhor com alegria, todos não esperavam a vinda do Messias, que esperavam a vinda do Senhor Jesus, eles não receberam o Senhor, irmãos, E aqui no capítulo 21 ainda, vamos ler o 45 e o 46. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, enfrentaram que era a respeito deles que Jesus falava, enquanto buscassem prendê-lo. E conquanto buscassem prendê-lo e temeram as multidão, porque esses o considerava como profeta. Vamos ler de novo, porque não ficou muito bom, Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito dele que Jesus falava, e contudo buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Então, os principais sacerdotes e fariseus, irmãos,
Eles viram realmente que sentido ameaçado, que viram que a multidão seguia o Senhor como profeta. E eles não queriam perder o lugar deles ali. Então eles queriam prender o Senhor, tá vendo? Até então que eles conseguiram matar ele, né? Eles conseguiram prender o Senhor e matar. Mas eles não receberam o Senhor como profeta, tá vendo? O povo que o seguia, ele via os milagres que aconteciam por meio dele e viam que realmente ele era o profeta. Mas só que eles ali queriam impedir o Senhor, né? Eles queriam matar o Senhor para ele dar um basta naquilo, né? Senhor Jesus. Mateus 23, 2 e 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. E fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram, porque não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então a gente viu que Moisés era realmente alguém usado por Deus, né? Mas só que aqui mostra que os escribas e fariseus sentaram no lugar dele. Não faziam aquilo ali que o Senhor realmente mandava, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de ter simplicidade, né? Não ser como um escriba e fariseu, em analisar, em questionar. Por isso que o Senhor quer nos restaurar, tá vendo? O homem caiu nessa condição, né? De não crer. Mas agora o Senhor está nos restaurando para que a gente possa crer na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tem sempre usado, né, irmãos? Senhor Jesus, o Senhor tem sempre usado uma pessoa para transmitir, né? Uma pessoa à nossa frente. O Senhor tem escolhido um homem para estar na nossa frente, para servir a cada um de nós. Senhor Jesus, aqui em Ezequiel, capítulo 1, Senhor Jesus, Ezequiel, capítulo 1, louvado seja o Senhor. Agora nós vamos estar entrando mais no título da mensagem, né? Que é realmente no livro de Ezequiel. O Senhor nos dá graça. Senhor Jesus, Ezequiel 1:4. O Senhor, irmão, né, igual eu falei, ele tá com muita coisa para dispensar para o homem. Mas precisa de ter pessoas com o coração aberto para receber essa palavra. Se eu não tiver com o coração aberto, não tem como o Senhor dispensar para nós, né? Aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Ezequiel, né? Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, como fogo, a revolver-se ao resplendor. Ó Senhor Jesus. Vamos começar de novo, irmãos, perdoa. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo, a revolver-se do resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa semelhante a um metal brilhante, e saía do meio do fogo. Aleluia. Então essa nuvem, irmão, o Senhor quer dispensar, ela está carregada, né, com energia elétrica, né, Rogério? O Rogério falou que tinha que transmitir, que é o irmão que eletricista para falar sobre isso, né? Senhor Jesus, engenheiro elétrico, né, João? Ó Senhor Jesus. Então, porque o Senhor está com essa nuvem cheia de riqueza para dispensar para um homem, né? Mas só que o homem tem que estar com a posição certa. E aqui no versículos 13 e 14, vamos ler? O aspecto dos seres viventes era como um carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam, a semelhança de relâmpagos. Ó Senhor Jesus, o que é isso, né, irmãos? Isso aqui, o irmão falou, quando o raio sai da nuvem, ele precisa de encontrar elétrons, né, carregado ali positivamente para transmitir, né? Então ele zigue-zague, faz um zigue-zague até chegar no destino certo, né? Então, irmãos, hoje, o que os comportores estão fazendo é isso, né? Através do posso orar por você, você encontra as pessoas realmente que estão com o coração aberto, as pessoas ali e onde a carga do Senhor pode ser distribuída, né? Quando você recebe, muitas vezes, né, os irmãos oram, chega perto da pessoa, posso orar por você? Alguns não, alguns recebem, alguns não recebem, mas aqueles que recebem, realmente estão com o coração aberto para receber a palavra do Senhor, né? Então esse zigue-zaguear da obra do Senhor, né? Essa nuvem quer dispensar, né? Esse vaso cheio de azeite, ele quer dispensar para cada um que esteja com o coração aberto. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E aqui no capítulo 2, versículos 4, vamos ler até o 7. Ezequiel 2 ainda, do 4 ao 7. Senhor Jesus, aqui Ezequiel, né, irmãos, estava exortando o povo de Israel ali, que foi levado cativo para a Babilônia.
Então ele estava exortando para que realmente saísse daquela situação, que o povo ali foi corrompido, né? Nós vamos ver mais para frente aqui. Então ele estava realmente despertando cada um. E essa aplicação hoje ela é aplicada para cada um de nós também, né? Ezequiel 2, vamos ler do 4 ao 7. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e eles dirão: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e habite como escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Irmãos, nessa não é a condição de hoje? Hoje nós somos enviados. O Senhor deu essa comissão para cada um de nós. Nós somos enviados para levar a palavra do Senhor, né? E muitas pessoas são rebeldes, elas não querem ouvir, né, a palavra do Senhor. Mas aqui fala, né, mas tu lhe dirás as minhas palavras. Amém, irmãos? Tu me dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são casas rebeldes. Quando a gente prega o evangelho, se a gente soubesse quem realmente vai aceitar, era muito fácil, né? Mas nós precisamos de ir falar a todas as pessoas, igual falou nesse contexto aqui, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Agora, aqui Ezequiel 3, versículo 7, Senhor Jesus, o Senhor escolheu aqui, né, irmão? Um irmão que realmente fosse usado pelo Senhor, né? Que foi Ezequiel na época, né? Vamos ler o versículo 7 de Ezequiel 3? Não, é 17, irmão, perdoa, falei errado. Isso mesmo, 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os ouvirás da minha parte. Aqui então, irmãos, o Senhor escolheu, né, Ezequiel como atalaia. Atalaia é o quê? Atalaia é o mesmo que vigia, sentinela. Um vigia de banco, ele pode ficar ali distraído? Né? Um vigia de banco, ele tem que ficar atento. Já viu aqueles carros fortes quando para? Né? Já viu como que eles ficam a arma na mão ali? Eles ficam olhando ali, já preparados para puxar o fogo, se for preciso, né? Então, irmãos, nós somos também esses atalaias que o Senhor nos enviou. Nós temos que estar atentos a toda oportunidade e não perder chance, né? Senhor Jesus. Então, ali a gente vê que Ezequiel era um atalaia escolhido pelo Senhor para falar, para alertar o povo de Israel, né? Senhor Jesus. Versículo 18 e 19. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, eu não o avisarei. Ó Senhor Jesus, estou ruim para ler hoje, misericórdia. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Senhor Jesus, mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de ser como esse atalaia. Nós temos que falar, né? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, e tu não avisares, nada disseres para o divertir do seu caminho, para salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Quantas pessoas, né, que estão ao nosso redor, a gente não fala do Senhor para ela se vai. Quando você pensa que uma pessoa já partiu, eu não falei do Senhor para ela, né? Ele morrerá na sua iniquidade, mas seu sangue da tua mão não requererei, da sua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas salvaste a tua alma. Então, irmãos, se nós falarmos do Senhor, a pessoa recebeu o Senhor, talvez você nunca viu ela, mas ela foi salva, tá vendo? Isso nós precisamos de ser, né? Esses que anunciam realmente a obra do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Então isso, irmãos, né, o Senhor está nos alertando hoje para que nós sejamos realmente esses servos do Senhor, úteis ao Senhor. Senhor Jesus.
O Senhor quer que nós recebamos a palavra, praticamos a palavra, sejamos restaurados nossa condição, né? Não viver numa condição mesquinha, uma condição diferente à vontade do Senhor, mas que uma condição receptiva à palavra de Deus, receptiva à palavra profética que o Senhor tem falado para nós, e nós realmente praticando essa palavra, levando essa obra adiante, né? Senhor Jesus, aqui em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios 10, 11 e 12. Senhor Jesus. 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Aleluia. 11 e 12. Essas coisas vos sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor tem mostrado para nós, né? A gente viu aqui que o povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia, eles desviaram da vontade do Senhor. Eles abandonaram a palavra que o Senhor tinha dado para eles. Senhor Jesus. Mas isso também, irmãos, isso serve como exemplo para nós. Senhor Jesus, nós não podemos cair. Talvez eu estou na vida da igreja e penso que eu não vou desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas se eu não vigiar, irmão, eu posso cair. Senhor Jesus, vamos prosseguir avançando, né, irmãos? Senhor Jesus, a gente viu ali que o povo de Israel, quando eles foram levados cativo, né, para a Babilônia, eles pensaram que Jerusalém não seria sitiada, não seria tomada, né, porque era o lugar que o Senhor escolheu. Mas por eles abandonarem o Senhor e servir através de idolatria, das coisas negativas, Jerusalém foi tomada, né, e o povo levou um susto. Isso aí levou eles a realmente a crer que o alerta que tinha sido falado por meio de Ezequiel, né? A partir de então do capítulo 33 de Ezequiel, o povo mudou, né, a condição dele e passou a seguir o Senhor, né? A mudar a condição deles ali, porque eles viram que realmente eles tinham se desviado do que o Senhor tinha falado da vontade do Senhor, né? Senhor Jesus. Aqui em Ezequiel 33, oh, Senhor Jesus, Ezequiel 33, versículos 31 a 33. Senhor Jesus, aleluia. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para com eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porém ouvem as tuas palavras, mas não põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Senhor Jesus. Então, irmão, estava relaxado, não estava buscando o Senhor adequadamente, né? E Ezequiel estava alertando eles ali. Eles precisavam de perceber que tinha alguém realmente ali na frente, né? Que tinha um profeta falando realmente que o Senhor queria dispensar por meio dele, né? Senhor Jesus. E que eles falam que, né, aqui no versículo 31, eles vêm a ti como um povo costuma vir e se assentam diante de ti como um povo. E ouvem as tuas palavras, mas não põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Então a vontade deles não estava ali em fazer a vontade de Deus, né? Eles estavam pensando no seu benefício próprio. Então, irmãos, hoje nós precisamos de ouvir a palavra do Senhor, seguir a palavra do Senhor, mas desenvolver ela cuidando uns dos outros, né? Cuidando dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Aqui no capítulo 34 ainda de Ezequiel, versículo 2, a parte B, e o versículo, até o versículo 5, vamos ler. Vamos começar no 2, né? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo,
Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comereis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas. A fraca não fortalecestes, o doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tomaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram o pasto para todas as feras do campo. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nós vemos que realmente está vendo o povo ali de Israel, eles não cuidavam, né? Os pastores eles não cuidavam das ovelhas adequadamente, né? Então hoje, irmão, nós precisamos de estar cuidando uns dos outros. Eu preciso que os irmãos cuidem de mim. Eu também preciso de cuidar dos irmãos, né? Não ouvir a palavra e pensar em si próprio, igual nós lemos aqui. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas então o Senhor foi, quando eles caíram na situação, o Senhor deu a eles realmente uma nova postura, né? Senhor Jesus. Aqui em 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Ó Senhor Jesus, vamos invocando, irmãos? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Aleluia. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, que há entre vós, os presbíteros como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreais o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornai-vos modelos do rebanho. Senhor Jesus, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Senhor Jesus, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte na ganância, mas de boa vontade. Irmãos, quem se sente cuidado pelo Senhor aqui, diz amém. Os profetas têm cuidado da igreja? O irmão que está na nossa frente tem cuidado da igreja? Realmente não tem faltado palavra para nós, irmãos. Nós temos que, o problema não está no profeta, o problema não está na palavra, né? No que o Senhor tem falado por meio do profeta, né? Mas o problema talvez está em nosso coração, né? Talvez eu não tenha aberto o meu coração para o Senhor realmente dessa descarga elétrica de vida em minha pessoa, né? Desse encher de azeite. Eu preciso de abrir mais o meu coração. Senhor Jesus, igual o povo de Israel ali, eles precisavam de abrir o coração e tirar toda essa dureza, né? Fala que é um povo de dura serviço, né? Eles não queriam abrir o coração para receber realmente o que o Senhor queria falar para eles. Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor, né, irmãos? Que a condição mudou em Ezequiel 36, né? Vamos desfrutar em Ezequiel 36? O Senhor deu uma nova oportunidade ali para o povo de Israel, amém? Ele realmente deu essa restauração, né? Senhor Jesus. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Senhor Jesus, vamos ler? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Senhor Jesus, vamos desfrutar desse versículo? Vamos, com o irmão que está do seu lado, vamos ler e orar esse versículo. Dar-te-vos-ei, dar-vos-ei, dar-vos-ei coração novo. Dar-vos-ei coração novo. Senhor Jesus, dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ó Senhor Jesus, aleluia, irmãos.
Aleluia, que o Senhor está nos dando um novo coração. Nessa noite, se a minha condição se coincidiu, né, com realmente, com a condição dali do povo de Israel, né, que Ezequiel ali realmente alertava eles, se a minha condição está sendo esse povo de coração duro, o Senhor quer te dar um coração novo nessa noite. Ele quer te fazer arrepender e voltar. O Senhor não realmente, Ele quer investir em nós. Senhor Jesus, para que nós sejamos esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, e para isso, né, por que Ele quer dar esse coração novo para nós? É porque realmente nós temos esse coração de compaixão, de cuidar uns dos outros, né? Nós vimos aqui o exemplo que foi dado em Lucas 10, Senhor Jesus, a parábola ali que fala do bom samaritano, né? Senhor Jesus, Lucas capítulo 10, versículos 30 até o 35, vamos ler eles aqui? Senhor Jesus, aleluia, Ezequiel não, perdão, Lucas 10, do 30 até o 35. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, por causa de muitos ferimentos, retiravam-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia daquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, e aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria, e dali tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei, quando voltar. Aleluia! Nós vimos aqui então, irmãos, que uma pessoa ali foi espancado e foi achado na beira do caminho ali como semi-morto, né? Passou um sacerdote perto dele, né? Talvez todo vestido com aquelas vestes, não cuidou dele. Passou um levita também, um que serve ao Senhor, não deu atenção para aquele. Mas passou um samaritano, né? Que era uma pessoa desprezada, e cuidou dele, colocou remédio nas feridas dele ali, colocou azeite nas feridas, né, colocou sobre o próprio animal e levou para a hospedaria. Essa hospedaria hoje tipifica o que, irmãos? A igreja. Então nós não podemos ser como esse sacerdote, irmãos. Talvez a pessoa está ao nosso redor reclamando da vida, dando a oportunidade de pregar o evangelho para ela, toda ferida, toda machucada. Eu passo, é assim mesmo, a vida está difícil e tal. Mas, irmãos, muito menos como levita, não dá atenção. Talvez eu me julgo melhor que eles, né? Não vou ligar para essa pessoa, não olho de cima para baixo para ela. Mas o samaritano ali, ele pegou ela, curou ela das feridas, colocou sobre o animal, levou para a hospedaria, né? E ainda deu 2 denários e falou, se gastasse algo mais ainda, ele acertaria depois. Então, irmãos, nós precisamos de agir como esse bom samaritano, esse samaritano que cuida das pessoas, né? Quantas vezes as pessoas estão machucadas ao nosso redor, como semi-morto ali, e eu não levo essa palavra do Senhor. Irmãos, o que nós temos aprendido hoje? Tem que falar alguma coisa diferente? A palavra da imersão diária eu posso estar falando para a pessoa. A porção do alimento diário que você leu no dia, você pode estar levando para a pessoa. Não precisa de ser um irmão que fala a palavra ministerial para cuidar de uma pessoa. Fala a sua experiência simples. Você vai estar sendo esse samaritano que cuida da pessoa. E você pode ainda mais trazer ele para a hospedaria. A vida da igreja é uma hospedaria, não é mesmo? Quem aqui chegou aqui na igreja machucado, sentindo, né, precisando de cuidado? Eu cheguei machucado. E aqui o Senhor cuidou de mim e colocou para me servir Ele, irmãos, né? Então nós precisamos de ter essa postura. Amém? Ó Senhor Jesus. Encerrando aqui já. Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 34. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, aqui quando o tempo, não vou continuar aqui não. Os irmãos continuam desfrutando amanhã, compartilhando a palavra. Amém? Então, o Senhor quer nos usar isso, né, irmãos? Como realmente esses bons dispenseiros, né? Falando do Senhor para as pessoas
e servindo realmente com integridade, sendo diligente na palavra e servindo ao Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos fazer uma oração que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, né? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Realmente isso possa nos usar, Senhor, como esses canais realmente que servem ao Senhor. Senhor Jesus, que realmente tenha um coração voltado para Ti. Senhor, que seja simples, ouvindo a palavra que o Senhor tem dispensado para nós. Senhor Jesus, e realmente transmitindo essa palavra, nos enchendo desse azeite que o Senhor quer falar para nós e levando para as pessoas com simplicidade, com obediência e submissão. Abençoe cada um de nós, Senhor. Abençoe a igreja aqui em Itaúna, cada pessoa que está aqui nessa noite. Abençoe também, Senhor, cada visitante, que o Senhor possa cuidar de cada um nessa noite e cada um também que está ouvindo essa palavra através do Instituto, através do canal da igreja em Itaúna, Senhor. Abençoe cada um em nome de Jesus. Aleluia.